Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recebeu um pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. O Washington Post acabou agora de revelar as conversas entre o Maduro e o Joesley. E aí agora, a Globo se vê na posição, olha que vergonha, gente, a Globo na posição de ter que noticiar de forma oficial de que sim, Lula vai monitorar, na verdade já está monitorando todos os Pix, o seu Pix, para ver se você movimenta mais de 5 mil por mês. Manter-se profissional com esse tipo de postura... Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve... Fala pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e veja só as notícias. Pedido de prisão contra Moraes. Eu vou trazer as falas do advogado aqui e ele vai dizer o porquê ele pediu a prisão de Alexandre de Moraes. Sabemos que Alexandre de Moraes está infringindo os direitos humanos e não é de hoje não, veja só. Ele quer que Bolsonaro morra na cadeia. E esse advogado aqui protocolou um pedido de prisão e enviou ao PGR para que Alexandre de Moraes seja preso. Também vou trazer aqui um noticiário com o deputado Gustavo Gauer que vai falar, veja só, o governo quer monitorar suas transações no Pix. Você tá sabendo disso? Pois é, o governo que disse não, nós não quer monitorar ninguém, quer sim. Você que usa o Pix, ele vai saber se você está usando mais ou menos de 5 mil reais, porque você vai ver, surpresa vem por aí. Pessoal, bora assistir esse vídeo porque está sensacional. Separei aqui os melhores vídeos para compartilhar com vocês essas notícias nesse dia de domingo. Se você está por aqui, deixa teu like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. E olha só as falas do advogado, pessoal, que pediu a prisão de Alexandre de Moraes. Bora ver essa entrevista agora. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, recebeu um pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Esse pedido é embasado ali no principal quesito, digamos assim, né? A acusação que pesa contra ele é de tortura. E, claro, já quero começar te ouvindo o doutor Paulo Faria, autor desse pedido encaminhado a Paulo Gonet. Doutor Paulo, o que motivou o senhor a protocolar esse pedido? Haja visto que Paulo Gonet tem tido aí um posicionamento tanto quanto leniente ali junto, atuando mais como uma espécie de assessor mesmo do STF. No entanto, o senhor, ao protocolar esse pedido, soa também como uma boa provocação. O que o senhor espera a partir dessa petição? Boa tarde, mais uma vez, bem-vindo. Boa tarde, Berenice, boa tarde a toda a audiência, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos que estão aí nos bastidores. Primeiro que esse pedido foi feito a quatro mãos, né? Tem o doutor Felipe, que é o mentor também desse pedido. A gente fez esse compêndio, né, de irregularidades, de atos, principalmente o ato de tortura, a própria violação ao Estatuto do Idoso, a violação à própria normativa constitucional. Então, assim, foi um pedido de acordo com a lei, né, e o doutor Felipe poderá falar mais detalhadamente sobre isso. E esse pedido foi direcionado ao PGR porque é o órgão competente do Ministério Público, Berenice, para poder apreciar os crimes cometidos por ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem foro de prerrogativa, ou seja, ali dentro do próprio Supremo Tribunal. Então, o que nós esperamos quando fizemos esse pedido? Que a lei seja respeitada, especialmente a Lei 9455, de 97, que define o crime de tortura, né? Se você pegar aí, dar um Google e olhar o que está escrito no artigo 1º, a lei só tem 2 artigos, o primeiro que fala tudo que é a tortura e suas penas, e o segundo que fala da publicação. Então é um artigo só, é uma lei bem pequena, bem clara, e que ela tem que ser respeitada, porque ela não foi revogada, né? Então, todo o pedido foi baseado na Lei 9455, também no crime de abuso de autoridade, que está lá na Lei 13.869, e também o crime de prevaricação, que está no artigo 319 do Código Penal. Então, eu acredito que esse pedido, Berenice, vai ser bem importante para você desmascarar de vez o Paulo Gonet, porque ele, que é o puxadinho, que é o assessor do Moraes dentro da PGR, obviamente, se ele negar, ou se ele sequer abrir um procedimento de investigação contra o Alexandre de Moraes, ele estará cometendo também o crime de tortura e a prevaricação. Então, acho que o Dr. Felipe pode dar mais detalhes sobre esse pedido de prisão, porque, como eu disse, foi feito a quatro mãos e é importante para esclarecer para a sua audiência, para toda a coletividade, as razões, né, e principalmente o que o Bolsonaro tem 70 anos de idade e está com comorbidades
e está sofrendo essas restrições ao atendimento de saúde. É uma missão de socorro na certa, né? É uma incompetência também, que aqui eu quero deixar registrado, da equipe médica, que não respeita o Código de Ética Médico, que diz sobre a questão da autonomia médica. E aí é uma vergonha o que está sendo feito também com o Conselho Federal de Medicina. Então são várias nuances, Berenice, que dá para fazer aí umas 2, 3, 4 horas de programa sem nenhuma dúvida. Pessoal, antes do Maduro ser preso pelos Estados Unidos, vocês se lembram que o Joesley Batista pegou um avião e foi para Venezuela para conversar com Maduro, para negociar com Maduro. Veja só, os Estados Unidos tirou do sigilo a conversa deles e expôs. Pessoal, eu quero trazer isso aqui para vocês. Eu acho que é muito curioso o que foi que o Joesley Batista foi conversar com o Maduro. É claro que agora os Estados Unidos estão sabendo qual foi as conversas porque o Maduro foi preso e eu tenho certeza que o Maduro vai delatar muita coisa escondida com relação ao Foro de São Paulo, à esquerda aqui na América Latina, com relação às coisas, às barganhas do Lula. Então tem muita coisa que o Maduro vai expor para fora e principalmente agora, veja só, as conversas do Joesley Batista com o Maduro na Venezuela. Eu vou trazer aqui agora os comentários do professor de Direito Constitucional André Marsiglia, que vai detalhar esse assunto aqui, pessoal. Veja a bomba, pessoal. Bora assistir esse vídeo que está sensacional. Olha isso aqui. Lembra quando o Joesley Batista, que é amigo do Lula, pegou um jatinho particular e foi negociar com Maduro lá em Caracas? Isso em novembro passado? Pois é, o Washington Post acabou agora de revelar as conversas entre o Maduro e o Joesley. E eu vou te contar tudo que eles conversaram e vou mostrar que baixo nível está por trás desse encontro que eles tiveram e como isso é perigoso para o Brasil. Então, o que aconteceu? O Washington Post revelou as conversas entre o Maduro e o Joesley nesse encontro. Sabe o que o Joesley foi fazer lá? Oferecer para o Maduro a Turquia. Ele iria para a Turquia, ser exilado lá na Turquia para não ser extraditado para os Estados Unidos. Óbvio que a Turquia, depois dessa revelação, não comentou o assunto, mas claramente que tudo estava arranjado. Ele iria num asilo, ele e a mulher dele, o Maduro e a mulher dele, iriam para um asilo na Turquia e ficariam ali garantidos, viveriam bem, sem serem presos, sem serem extraditados para os Estados Unidos. No meio desse acordo, ainda havia uma determinação para que a Venezuela rompesse com o Cuba e também tinha ali uma negociação que teria de ser feita de acesso dos Estados Unidos a metais críticos e petróleo. Bom, o Maduro recusou a oferta do Joesley e disse que não toparia. Veio o Joesley e relatou isso, segundo o Washington Post, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que o Joesley não foi lá a mando dos Estados Unidos, mas que ele, país, né, os Estados Unidos, consideraram relevantes as informações que o Joesley lhes passou. Bom, isso daqui é de um baixo nível, porque assim, não interessa se o Joesley foi a mando dos Estados Unidos, se o Joesley foi a mando do Lula, se o Joesley foi a mando de quem for, a mando de alguém ele foi. E ele não deveria ir a mando de ninguém, porque o Joesley, sinceramente, ele tem uma ficha corrida gigantesca. É um absurdo ele ser uma espécie de ministro das relações exteriores fantasma do Brasil. Um cara, um empresário, que simplesmente tem uma ficha corrida policial longuíssima, com um histórico de suborno e propina para mais de 1.000 políticos. Atuar em nome, seja lá de quem for, dos Estados Unidos ou do Brasil, ou dos dois, o que é bem mais provável. Porque vamos considerar aqui que a possibilidade de que o Brasil, o governo Lula, chegou para os Estados Unidos e falou assim, é provável que tenha sido isso. Olha, eu tenho uma pessoa que pode ir lá na Venezuela negociar com o Maduro aquilo que vocês querem, que é ou a renúncia dele, ou a entrega dele, ou o que for. E em troca disso, se eu arranjar essa pessoa para vocês, Estados Unidos, vocês me aliviam aqui nas tarifas, vocês aliviam o Moraes da Magnitsky. E os Estados Unidos toparam. Essa é que é a verdade. Muito provavelmente foi isso que aconteceu. O Lula ofereceu o Joesley como mensageiro e os Estados Unidos toparam. Não deu certo, mas foi isso. Então, enquanto você tá aí, meu caro, batendo palma para um, batendo palma para outro, enquanto tá o Lula falando mal do imperialismo norte-americano, enquanto tá o Trump falando mal do comunismo brasileiro, eles estão todos ali conversando e negociando. E o Joesley, que é a pessoa menos indicada para, entregar um papel daqui para ali, foi se tornar uma espécie de diplomata fantasma brasileiro. É realmente de arrepiar o cabelo, não vou nem dizer de onde.
Pessoal, agora olha essa notícia. Um navio hospitalar chinês está atracado no Rio de Janeiro fazendo atendimentos odontológicos. Pessoal, como é que pode a Marinha aqui do Brasil, como é que pode eles deixarem um navio de outro país fazer atendimento médico aqui? E principalmente navio chinês. Será que isso não era para trazer uma certa desconfiança com relação a alguma coisa da China e principalmente navio chinês hospitalar? Será que aqui no Brasil não tem médico para atender as pessoas? Mas por que será que a Marinha não faz nada? Tem a conivência do governo? O que será que tem por trás? Olha essa notícia bombástica aqui, pessoal, porque nós já sabemos de onde veio aquele problema que afetou o mundo, né? De onde saiu. E agora, um navio hospitalar chinês atracado no Rio de Janeiro fazendo atendimento. É surreal, é inacreditável, né? Olha essa notícia aqui com esse deputado. Como a população brasileira pode ser tão ignorante e como as Forças Armadas brasileiras podem ser tão omissas? O navio hospital chinês está atracado no Porto do Rio de Janeiro, fazendo uma visita oficial, o navio hospital chinês, e é fazendo atendimento humanitário, atendimento médico odontológico para a população, de graça. Ou seja, a população brasileira são os ratinhos de laboratórios. Como o Conselho Federal de Medicina, como a população brasileira, como as Forças Armadas não enxergam isso como uma ação de bioterrorismo. É muito fácil inocular nas pessoas algum tipo de substância que pode dar aí uma doença incurável, que pode alastrar uma epidemia pelo Brasil. É o fim da picada. Aceitarem um navio hospital de outro país, de qualquer país, não é só da China, de Alemanha, Nigéria, Irlanda, até mesmo Estados Unidos. Protocolos médicos são diferentes em cada país. E os protocolos médicos da China, é inacreditável a notícia que eu vi vinculada no site da Náutica. Mas essa é a realidade brasileira. As pessoas não estão vendo embaixo do seu próprio nariz, na frente dos seus próprios olhos, o Brasil sendo vilipendiado, atacado de todas as maneiras. Essa é o fim da picada. Pessoal, todo mundo viu a zombaria que a Daniele Lima, que se diz ser jornalista, fez com Bolsonaro, né? Quando ele bateu a cabeça, estava precisando fazer alguns exames. Ela, no programa da UOL, fez questão de fazer chacota, rir, zombar, escarnecer de uma pessoa que se acidentou no quarto naquela prisão da Polícia Federal. Pois é, quero trazer aqui agora os comentários desse jornalista Cláudio Dantas com relação a essa senhora que se diz ser jornalista. Sabemos claramente que ela é uma militante esquerdista. Veja só, a Globo, que é um setor totalmente de esquerda, nem a Globo quis sustentar mais a Daniele Lima e colocaram ela para fora. E agora ela arrumou um cabide de emprego na UOL, né, fazendo o serviço da UOL, que é totalmente de esquerda, o serviço de zombar do presidente Bolsonaro. Mas olha que comentário sensacional com o Cláudio Dantas com relação a essa pessoa. Manter-se profissional com esse tipo de postura... Quem caiu da cama e teve um traumatismo craniano leve? Eu pensando aqui. É que eu não sei. Pois é, Dani. Caiu da cama. Eu demorei. Pessoa como essa repórter aí fazendo esse tipo de... Quer dizer, realmente a gente começa a questionar, tá fazendo isso, é convicção mesmo? É convicção, o que é? É bajulação ao ministro, vai continuar sendo porta-voz do ministro, tendo acesso a informações do ministro? É o quê? Olha, o UOL realmente manter-se profissional com esse tipo de postura, o UOL dá um tiro no próprio pé. E ele acaba endossando esse tipo de postura. Então, eu realmente aqui estou na expectativa do que o UOL vai fazer. Vai endossar esse tipo de tratamento? É esse o jornalismo que vocês querem? Porque, assim, tudo bem, vocês podem ter um jornalismo posicionado à esquerda. Não tem problema. Eu acho que a gente tem que ser claro no nosso posicionamento editorial. A gente tem que ser claro, tem que sair do muro mesmo. Não existe isenção. O que pode existir ou não é independência. Agora, precisa deixar claro. É esse o nível de jornalismo? Porque, assim, você pode fazer a crítica, você pode estar à esquerda, à direita, fazer a crítica, mas você mantenha o nível. Faça a crítica com conhecimento, com documento, com respeito, com civilidade, com urbanidade, com humanidade. Agora, isso aí
é o fim da picada. Isso aí é uma demonstração clara de desrespeito absoluto com a profissão, com a vida, com o veículo, com a institucionalidade, com tudo, com qualquer coisa. Isso aí eu realmente não consigo compreender que o UOL mantenha nos seus quadros e tolere esse tipo de comportamento. Ari, é inacreditável. Agora veja as falas do deputado Gustavo Gauer com relação a esse presidente que vai monitorar o seu Pix para ver se você está gastando mais de 5 mil. Veja só. Não, e não é o Gustavo Gauer que vai noticiar isso, não. É a Globo. A própria Globo agora vai admitir que o governo federal quer monitorar você. Quer saber quanto você está gastando. Eu acho que é preocupação, né? Deve ser, né? O presidente está muito preocupado com as suas finanças, com seus gastos mensais. Será que é para te ajudar no final do mês? Será que é para te dar algum auxílio para ajudar você nas suas contas? Será que é por isso que o Lula está tão preocupado? O Lula, o seu governo, né? A Receita Federal, está tão preocupado em querer monitorar o seu Pix? Pois é. Olha só o que o Gustavo Gauer vai falar, porque aqui ele vai mostrar a Globo noticiando isso. É uma surpresa para muita gente, né? Vocês viram que o vídeo do Nicolas viralizou no Brasil, por isso que naquele dia, naquele tempo, o governo deu uma recuada. Mas agora na caladinha, na surdina, naquele passinho, sabe? Igual aquelas patinhas de veludo sem fazer zoada. Pois é, ele está fazendo isso por quê? Quer arrecadar dinheiro. Não para, é uma comilança de dinheiro, baixar imposto não existe, agora arrecadar, tá aí, a incompetência. E mesmo arrecadando milhões e milhões e bilhões, o Brasil tá do jeito que tá, quebrado e endividado. Olha essa notícia com o Gustavo Gauer. Olha como esse mundo dá voltas, né? Exatamente um ano atrás, o povo brasileiro estava em pânico, por causa de um boato de que o Lula estaria preparando um sistema para poder monitorar o Pix de todo mundo para sair taxando as pessoas. A imprensa, a esquerda, detonando aqueles que estavam avisando que o Lula queria fazer isso. E aí agora, a Globo se vê na posição, olha que vergonha, gente, a Globo na posição de ter que noticiar de forma oficial de que sim, Lula vai monitorar, na verdade já está monitorando todos os Pix, o seu Pix, para ver se você movimenta mais de 5 mil por mês. Duvidando? Assiste aí. A Receita Federal aumentou o monitoramento das transações financeiras como pagamentos por aproximação e PIX. Janeiro trouxe uma novidade para a fiscalização da movimentação bancária dos brasileiros. A Receita Federal já recebia informações dos bancos sobre transações acima de R$ 2.000 por mês, feitas por pessoas físicas, e R$ 6.000 por empresas. Despesas com cartão de crédito, TED e transferência bancária. Agora a lista aumentou. Tudo vai ser levado em conta, até pagamentos por aproximação e PIX. O limite do que será informado ao fisco também mudou. Se a movimentação for superior a R$ 5.000 para pessoas físicas e 15 mil para empresas, a instituição bancária ou instituição de pagamento vai informar os valores à Receita Federal. O envio dos dados vai ser semestral, segundo a Receita Federal, respeitando o sigilo bancário e fiscal. As instituições financeiras vão reportar o valor global que entrou na conta e o que saiu. Se os valores das transações forem incompatíveis com os ganhos declarados anualmente no imposto de renda, a Receita pode cruzar com outras informações do contribuinte. O objetivo, de acordo com o governo, é aumentar cada vez mais a fiscalização. Olha só, então era verdade! Ah, não era fake news, hein? E tem mais. Vai ter 10% de impostos para cima dos empresários, vai ter split payment que já vai tirar a parte dos impostos no momento da venda do seu serviço ou do seu produto. O Brasil agora é o país com maior juros do mundo! E além disso, o seu Pixinho, até o seu cartão de débito, viu? Toda vez que você pagar no débito, será monitorado também. E se você movimentar mais de 5 mil, lembrando, não é que entrou 5 mil na sua conta. Se entrar 2.500 e sair R$ 2.500 e 1 centavo, você entra na lupa do monitoramento e vai receber aquela notificaçãozinha de que você foi imposto, taxado, vai ter que pagar mais imposto. Parabéns para você que fez o L. Esse ano a gente tem uma oportunidade de reverter isso aí, viu? Agora, falando sobre a Globo, eu quero trazer esse vídeo aqui com a Cristina Grêmio, que ela vai mostrar aqui como a Globo manipula as pessoas que assistem ela. Veja só, a Globo está fazendo
entre aspas, um bom serviço em denunciar o Master, o Vorcaro, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli. Então, nesse sentido, pelo menos nesse ponto, eu tenho que dar meus parabéns a Malu Gaspar, né, com relação ao trabalho que ela está fazendo. Agora, veja só. Ela traz alguns dados falando de que os Correios está quebrado, mas com uma certa manipulação. Você vai entender nesse vídeo que manipulação é essa que a Globo faz. Ou seja, eles falam que os Correios está quebrado, eles só não citam o nome de quem quebrou. Não, isso eles não fazem, eles só fazem dizer. Veja só, a maneira como eles falam é como se até o Bolsonaro fosse o culpado pelo fato dos Correios estar quebrado. Assista esse vídeo para você entender como funciona a manipulação de informação no Jornal Nacional. Olha isso aqui. Se você conhece alguém que ainda acredita na chamada grande mídia, nos veículos de comunicação chamados de tradicionais, tem exceções. Mas mande esse vídeo aqui, porque aqui está uma prova explícita de como se manipula a opinião pública. O jornal falava sobre os prejuízos dos Correios, que são única e exclusivamente dos governos petistas, governos Dilma e Lula. Durante o período do governo Bolsonaro, os Correios deram lucro, mas olha como a reportagem mostra o prejuízo dos Correios. A crise financeira nos Correios é gravíssima. Este ano, a empresa vai ser responsável por mais da metade do prejuízo previsto para todas as estatais federais. É um rombo que não para de crescer e que vem se agravando. Dos últimos 10 anos, os Correios tiveram prejuízo em 5. Dos últimos 10 anos, os Correios tiveram prejuízo em 5. Perceberam a malandragem? Era tão simples dizer, os Correios deram prejuízo no governo Dilma, passaram a ter lucro no governo Temer, muito lucro no governo Bolsonaro e voltaram a ter prejuízo com Lula. Mas não, nos últimos 10 anos, os Correios deram prejuízo em 5. É ou não é manipulação da opinião pública? Pare de se deixar doutrinar por mídia militante. Vá para veículos que são confiáveis, que são isentos, que fazem jornalismo honesto. Ou siga jornalistas em quem você confia. Porque ficar se alimentando de notícia ruim é como se alimentar de porcaria, depois engordar ou ficar doente e não saber por quê. Pois é, né, pessoal? Eu confesso para vocês que eu estava sendo vítima da Globo. Eu estava sendo vítima da Globo, pelo menos no jornalismo que eles estão fazendo agora. Não é que eu assista não, porque eu não gosto da Globo não. Mas com relação a esses últimos acontecimentos que a Globo vinha noticiando com relação ao Banco Master, os ministros, né, com relação a essas denúncias contra Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, eu estava até dando uma acompanhada. Mas quando você olha uma pessoa que analisa mais de forma mais cirúrgica, como a Cristina Grêmio, aí você entende que de forma bem sutil eles manipulam as coisas. Eu não tinha me tocado nisso, porque eu vi esse noticiário aí e eu disse, olha, rapaz, que coisa boa, a Globo está mostrando o rombo dos Correios. Mas eles parecem que engasga, entala, tem pavor, nojo, receio de citar o nome de Bolsonaro com relação aos Correios. Não, no governo da Dilma quebrou, mas no governo do Temer e nos 4 anos do Bolsonaro, os Correios deram lucro e agora nos Correios de Lula quebrou. Custa nada dizer isso, mas não. Eles empacotam tudo e dizem, nos últimos 10 anos, os Correios vêm dando prejuízo. Aí eles empacotam tudo dizendo que foi de Dilma, Temer, Bolsonaro e piorou em Lula. É inacreditável. E é assim que eles manipulam as informações. E é o jornalismo, né? É triste, né? Mas é o jornalismo que ainda tem mais audiência aqui no Brasil. É o Jornal Nacional. É fogo ter uma imprensa de esquerda, né? Aliás, a maioria dos meios de comunicação aqui do Brasil é de esquerda. Não existe um meio de comunicação de direita. O SBT, quando o Silvio Santos era vivo, quando ele tomava a frente, tinha mais isenção. Mas depois desse espetáculo, depois da morte do Silvio Santos, e desse espetáculo, com essa inauguração do SBT News, que fizeram questão de chamar o presidente, e não tem problema nenhum chamar o presidente, até porque
né? O Lula, né, é a autoridade máxima do Brasil. O Lula não é, mas representa. Aí de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, chamar o Alexandre de Moraes, e não só chamar, mas deram o palanque para ele fazer um discurso no SBT News. Não, é brincadeira. Aí chegou lá, ele foi exaltar a democracia, disse que os juízes eram totalmente imparciais e eles defenderam a democracia. Ele fez o show dele. Ele falou tudo o que ele queria falar. Ele fez o palanque político dele. O Lula fez a mesma coisa, né? Dizendo, não, veja bem, porque Alexandre de Moraes nós conseguimos... Então, é uma vergonha. O SBT, na pessoa desses administradores agora, das filhas do Silvio Santos, perdeu a credibilidade. Não foi à toa que o Zezé de Camargo rompeu com ela. Não foi à toa que caiu a audiência de forma monstruosa. Então, para que tomar partido? Para que tomar lado? Se você não é um programa de direita, também não seja de esquerda, seja isento, porque a lógica deveria ser essa. O jornalismo deveria ser isento. Alguns jornalistas, em meio a esses esquerdistas, a Globo é totalmente de esquerda, não tem nenhum de direita ali, nem centro-direita, não tem nenhum. Vocês veem eles fazendo essas críticas, tudo, mas são tudo de esquerda. Agora, quando você vê na Band eu não sei se ela é de esquerda, tenho minhas desconfianças, mas você não vê eles puxando o saco também. Mas você vê a independência do Eduardo Oneg. Sensacional aquele jornalista. Você vê que ele não pende para um jornalista de direita, você não percebe que ele é uma pessoa de direita, mas também você percebe que ele também não é uma pessoa de esquerda, mas ele é isento. Ele fala no jornalismo dele. Jornalismo TV aberta. Sensacional, gosto dos comentários dele. Aí os meios de comunicação menor, que é na internet, a Revista Oeste, é muito boa. A Rede TV parece, não tenho muito conhecimento, mas parece que o dono da Rede TV é de direita, mas não tem tanto alcance como a Globo tem, né? Infelizmente, querendo ou não, gostando ou não, a Globo ainda é o maior meio de comunicação do Brasil. E ela influencia muito nas eleições, mas muito mesmo. Porque nos lugares onde as pessoas mais simples não têm uma TV a cabo, uma coisa e outra, a Rede Globo está lá. Em sítio, em todo buraco do Brasil, pega a Rede Globo. Pode não pegar o SBT, nem a Band, nem o outro canal, Record, mas a Globo pega, por incrível que pareça. Então, em uma eleição, ela influencia muito. Porque quando ela decide... O Bolsonaro ele só perdeu as últimas eleições por causa que ele falou a verdade, mas era para ter mais um pouco de sabedoria, ele falou demais e a Globo fez questão de meter o pau 24 horas. E as pessoas que só tinham acesso à Rede Globo para se comunicar, pronto. Ao invés de se informar, ia se desinformar com ela. Agarraram a narrativa da Globo, por isso que o Bolsonaro perdeu as eleições. Mas se não fosse isso, para você ver o poder que ainda tem, por mais que a internet hoje revolucionou e a internet é um meio de comunicação muito forte, por isso que querem regularizar, por isso que o Lula quer regulamentar de todo jeito, custa o que custar, que nem ele já disse, mas a Globo ainda é muito forte. Essa é a triste realidade. E nessas próximas eleições, ela vai trabalhar pesado. Pessoal, eram essas informações que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.